Fala pessoal, beleza? Vamos à resolução da questão de número 16 da prova do SSA1, ano 2024, aplicação 2023. O texto a seguir traz uma curiosa história sobre o matemático francês de Moivre. Há uma lenda interessante envolvendo a morte dele. Segundo ela, ele teria revelado em certa ocasião que daí para frente teria que dormir a cada dia 15 minutos a mais do que no dia anterior. Então, por exemplo, se ele dormiu 10 horas, no próximo dia ele terá que dormir 10 horas e 15. Já atente-se ao fato que 15 minutos, como é que passa de minutos para hora? Divide por 60. Isso dá 1/4 ou 0,25 horas. Beleza? Tá bom, professor. Então, a cada dia ele tem que dormir 15 minutos a mais, ou seja, 0,25 horas. E quando essa progressão aritmética, que vai aumentando de 15 em 15 minutos, atingir 24 horas, ele teria morrido. Supondo que, após essa revelação, tenham se passado X dias até sua morte, quantas horas ele havia dormido no dia que fez tal revelação? O que a gente pode fazer nesse problema? Ah, professor, a gente pode usar uma progressão aritmética, tá? Colocar tipo, no primeiro dia ele dormiu, vou apagar isso aqui, tá? No primeiro dia ele dormiu uma quantidade de horas que eu não sei qual é, vou chamar de A1. No segundo dia ele dormiu A1 mais 1/4, porque está em horas. No terceiro dia ele dormiu A1 mais 1/4 mais 1/4, tá bom? E por aí vai, até que chega o último dia em que ele dormiu 24 horas. E aqui eu tenho um total de X dias. Dá para fazer assim, professor? Dá. Aqui é o A1, aqui é o AX. E lembrando que a fórmula, eu falei de outro jeito, tá? Lembrando que a fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então você tem que AN é o 24, né, que é o AX, tá? O A1 é o próprio A1, que a gente não sabe. O N é o X, que é a quantidade. E a razão é 1/4, que é 0,25. Eu vou utilizar assim, tá bom? Porque está em horas. Tá. Então ficaria 24 A1 mais, faz distributiva, né? 0,25x menos 0,25. Se você terminar essa conta aqui, você encontra que A1 é igual a 24 menos 0,25x mais 0,25. O que significa isso? Significa que na noite anterior, que é a que ele dormiu, tá? E, portanto, no dia seguinte ele fez a revelação, ele dormiu isso aqui, ó. Tá? Porque o A1 já é a próxima noite, né? Tá bom? Que ele dormiu mais 0,25, que é o 15 minutos. Então a gente fica com o gabarito letra A. Mas eu sei que você aí do outro lado da tela está dizendo, é uma solução complicada. A gente poderia pensar o seguinte, apaga essa e pensa o seguinte, gente, ó. Eu não sei quanto que ele dormiu no primeiro dia. Mas eu sei que no último dia ele dormiu 24 horas. Concorda comigo? Concordo. Se tivesse passado apenas um dia da revelação dele, você só voltaria uma casa. Tá bom? Então pegaria o 24 horas e tiraria os 15 minutos, que é o 0,25 horas. Concorda comigo? Concordo, professor. Se ele fez a revelação aqui e morreu no próximo dia, só se passou um dia. O x seria igual a 1. Só tiraria uma vez. Mas se ele fez a revelação aqui e se passaram 2 dias, eu terei que tirar o 0,25 duas vezes. Então é o 24 menos o 0,25 vezes 2. Ah, professor, se passaram 10 dias, então seria 24 menos 0,25 vezes 10. Se passaram x dias, então é o 24 menos o 0,25 vezes x, que é a quantidade de dias. Sem precisar fazer PA, ficando com o gabarito letra A. Beleza? Show de bola? Vamos para a questão de número 17.